Pode começar? Pode. Tá bem? A fila não é nada demais, tá? Pode começar a gravar? Você tem como ligar o ar? Você se incomoda? Sem óculos é melhor. Maria das Graças. Mário. Deraldo Francisco. Eu sou Odilon Rios, jornalista. Pra mim ele foi ótimo, né? Assim, que não mexia comigo, não mexia com meus filhos, não mexia com a minha família. O que ele fazia era ir por fora. Eu acho assim, com as pessoas deles mesmo, né, pra lá. E aqui foi uma pessoa, nunca mexeu, chegou nem mexer. Falei com a avó ou com um primo ou uma prima dele e me deram informações, que era um menino que abandonou cedo a escola, né? Era um menino que abandonou cedo a escola, passou a usar drogas, passou a subir, literalmente, porque é uma grota, é uma área de encosta, então ele sobe para a área do Benedito Bentes 1 ou 2. E lá eles cometiam assalto e voltavam o grupinho mesmo. Assim, né, como todos jovens, né, às vezes não toma conselho de mãe, né, aí entra no mundo nesse mundo não tem o que dá a gente, os jovens mesmo, aí acontece isso. Era um bandideco, ou seja, uma pessoa que cometia pequenos crimes. A fama dele cresceu a partir exatamente de todas as histórias que foram se compondo ao redor da aura do Sandrinho. Sandrinho foi um grande presente para mim, conhecer Sandrinho. Me deu a oportunidade de investigar, de atuar como jornalista investigativa nesse sentido, de escrever literariamente no livro-reportagem, né? E de saber do outro lado também da vida das pessoas, assim, da vivência da grota, de como essas pessoas que a gente vê no jornal que são bandidos tem um outro lado também. Nossa, era assim porque entrava muita polícia, né? Era aqui direto. Quando a gente pensava que não, aquele monte de polícia, aí a gente ficava tudo assustada aqui, a gente vizinha. Não era, mas não chegava a pegar ele nem por aqui. Às vezes pegava ele longe. O nome Sandrinho é muito fácil de vender, Sandrinho. Diferente de um nome composto, Sandrinho, é uma marca, virou uma marca. Então essa marca foi crescendo, essa marca foi tomando dimensões gigantescas, maior até do que a maldade do Sandrinho, eu acredito. Em alguns momentos há uma relação muito promíscua entre a imprensa e a polícia. E muitas vezes o jornalista, ele acredita que é policial. Existe uma confusão de identidade na cabeça dele. E o jornalista não é policial, ele é jornalista. Então, muitas vezes, para preservar a fonte que ele tem dentro da polícia, ele coloca a história que o policial civil colocou. Que todos da empresa policial da época me perdoem, mas era até às vezes até mesmo a política da empresa, nas quais eles trabalhavam, que faziam com que aproximassem o jornalista demais da polícia. A história do Sandrinho, ela começou a chegar na redação como fato comum. Começou a crescer a partir do momento em que as pessoas ficavam começando a espalhar boatos. Parte desses boatos era muito motivada pela própria polícia. Quando eu ouço vários depoimentos, não, a imprensa não apurou, a imprensa, enfim, foi de acordo com a versão policial, a imprensa se aliou aos policiais para dar a versão deles. Então, assim, eu acho que o pior de tudo é você saber desse lado da imprensa. A imprensa mentiu? Mas eu acho que a imprensa, ela teve preguiça, ela se contentou demais, entendeu? Foi acomodada.
porque ele foi morto na região onde morava e onde atuava, que é aquela parte alta de Maceió, entre Benedito Bento e Echaque Gomes, da Universidade de Viagem Campestre. Foi morto ali. Então, tem-se a ideia de que talvez ele nunca tenha saído de lá. Dele estar ao mesmo tempo numa cidade em outra, uma coisa que eram muito distantes, e ela não, às vezes não pensava direito. Como é que pode uma pessoa estar, por exemplo, em Penedo e ao mesmo tempo em Piaçabuçu, enfim, entendeu? As matérias policiais se concentravam basicamente no BO, no boletim de ocorrência. Tudo que a polícia falava era verdade. O outro lado, ouvir o parente do preso, ouvir o preso, não era comum. Se ele tivesse as mesmas oportunidades que concentradamente e escancaradamente as pessoas dos bairros nobres têm, como boas escolas, um ambiente favorável, em tese uma família estruturada, talvez. Talvez. Amor à vida do Sandrinho? Não. Eu acho que faltou amor não da família, né? Acho que faltou amor social, né? Assim, de você ver assim, poxa, esse cara é culpado de tudo isso mesmo. Pelo que eu pude apurar, eu vejo que o Sandrinho não teria se transformado num criminoso em potencial como foi e como foi atribuído a ele tantos crimes, se ele tivesse sido melhor tratado pela comunidade onde ele morava, pela polícia, né, que ele era protegido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela própria imprensa. Mesmo assim, já estou até acostumado, porque isso acontece com... Eu jogo direto aqui, tudo recente, tudo morrendo. Aí eu nem posso nem falar mais nada assim. Pra você é normal isso? Porque menino, esse mundo que a gente está agora, não é o que a gente está vendo, só é isso mesmo. Alguns casos realmente policiais cometidos por outros criminosos deixaram de ser investigados pela polícia porque a própria imprensa atribuía ao Sandrinho. E aí o verdadeiro criminoso ficava impune. E aí a polícia não ia investigar porque a imprensa estava dizendo que foi para o Sandrinho. E aí a imprensa não dizia que tinha que investigar por outra linha porque a própria polícia já estava também dizendo que era Sandrinho. O histórico da polícia em Alagoas é de colocar, quando ela não consegue resolver vários inquéritos, uma série de inquéritos, dezenas de inquéritos, eles começam a jogar nas costas de uma única pessoa para tentar, digamos assim, resolver o assassinato do catador de latinha, o assassinato da pessoa que recolhe lixo, o assassinato da pessoa comum na rua. Então eles começam a juntar esses inquéritos e dizer, olha, foi uma pessoa, e essa pessoa naquela época era o Sandrinho. Todos os 30 inquéritos policiais nos quais a imprensa disse que ele era envolvido, se esses inquéritos existiam, foram enterrados com eles. Dos 8, desses 30, eu vi 8, e desses 8, 3 ele estava na condição de indiciado. E nos outros 5 ele era testemunha. E esses 8 também foram enterrados com ele. Teve uma discussão, a primeira pessoa que eu me lembro, uma das primeiras pessoas que iniciou essa discussão sobre a desconstrução do mito foi o jornalista Ricardo Mota. Ele começou a escrever uma série de artigos como se fosse puxando a imprensa de volta para o eixo, dizendo, olha, nós estamos dando força a quem não tem força, dando poder a quem não tem poder. Então, até que ponto, é uma discussão que ele tinha em vários artigos, o Ricardo, até que ponto o jornalista ele está fazendo a construção do fato, apurando a história e colocando isso nas páginas dos jornais. As pessoas não poderiam ver um cara magro, esguio, alto, do cabelo comprido, já era o Sandrinho. Já era o Sandrinho. Muita gente teve até que mudar, jovens na idade dele, tiveram até que mudar de visual para não ser confundido nem pela polícia, nem pela população com o Sandrinho. Uma coisa também que me deixa encucado até hoje, a polícia está monitorando. Gente, se a polícia está monitorando, por que deixou cometer o crime? Por que não entrou antes a situação? A gente estava no encalço dele há muitos anos, estava monitorando os passos onde ele ia, e por que deixou cometer crimes? Então essa questão de monitorando, essa conversa é para boi dormir,
é balela para ficar bonitinho na foto, para ficar bonitinho na entrevista. O caso mais recente foi o da Bárbara Regina, uma estudante simples universitária que sumiu da porta de uma boate e que houve uma história contada a partir de um usuário de crack. Você olhava e via que o rapaz era viciado em crack e a polícia levou esse traficante para a coletiva para dizer, olha, esse cara aqui está dizendo que a Bárbara era a garota de programa e que o corpo dela foi queimado dentro de pneus na Mata do Rolo. E a história era completamente delirante. Era um delírio. A Polícia Civil de Alagoas já disse uma vez, em um dos crimes que aconteceram aqui, que Alagoas estava sendo invadida pela máfia chinesa. E não era verdade. A Polícia Civil de Alagoas já disse uma vez, numa coletiva, apresentou um doente mental, dizendo, isso foi recente, dizendo que ele era um dos assassinos do Tim Lopes. Josias dos Santos, conhecido como Josias 50, hoje com 17 anos, foi preso no final da tarde de ontem na casa da avó, no bairro do Trapiche da Barra. Ele confessou ter participado há 5 anos do assassinato do jornalista Tim Lopes no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O diretor da Polícia Civil de Alagoas, Carlos Reis, aguarda que a Justiça do Rio de Janeiro encaminhe a documentação de Josias para que ele seja transferido para a cidade. A vizinhança o identificou como um dos elementos que apareceu com o epíteto de 50. Ele é assim que ele é conhecido, Josias ou 50. E foi uma história inventada por ele. Ele próprio inventou. Então ele próprio, mas a polícia disse que não. Aí a Polícia Civil de Alagoas teve que enfrentar um vexame público quando a polícia de São Paulo, aliás a polícia carioca, a polícia do Rio disse que não era isso, não tem nada a ver, o cara não tem envolvimento com a morte do Tim Lopes. Então, esse tipo de irresponsabilidade ainda permanece. A imprensa erra, e erra muito. Mas é muito difícil quando a polícia erra, e erra muito. E a polícia de Alagoas, ela tem um histórico de erros que é absurdo. Foi porque ninguém conseguia falar com o Sandrinho. Então não tinha como vir a parte do Sandrinho. E ninguém também se queria defendê-lo. Ninguém também queria falar por ele. Porque se falasse por ele, ou se o defendesse, passaria também à condição de igualmente bandido. Eu diria que se eu tivesse, talvez, no seu lugar, na época, talvez eu procurasse apurar mais. Talvez eu procurasse ver as coisas de outra maneira. Talvez outro Sandrinho suja e talvez eu precise escutar o mesmo conselho, né? Acho que o mundo gira, né? O mundo gira muito rápido. E foi um contexto de muito assombro, de muito medo, né? Então, aquele negócio, é fácil falar, assim, quando você está 10 anos à frente, assim, de um acontecimento que foi muito histórico. A professora sabe que se falar alguma coisa, que Sandrinho fazia isso e aquilo na escola, que Sandrinho era realmente o bandido perigoso que a polícia dizia, a comunidade vai saber depois que esse material for divulgado. A comunidade vai saber. E a comunidade sabendo, os amigos, os comparsas do Sandrinho, pode ser que saibam também e queiram uma retaliação. Então, falar no Sandrinho hoje ainda é um tabu, tá? Principalmente lá na região. Sandrinho foi o espelho do que é a nossa sociedade, a nossa polícia, a nossa imprensa, as pessoas que aqui estão, e é o espelho do nosso país.